Olá! Boa tarde, pastora Maria da Cruz. Boa tarde, irmãos. Boa tarde, mulheres de Deus. Boa tarde, que prazer estar aqui. Fabiola, Elaine, Socorro Ribeiro, todas vocês que estão aqui. Sou a motorista, né? É pastora Maria da Cruz, sou a motorista, tratorista. Ai, glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, mulheres. Que bom estar aqui com vocês. Que bom que eu voltei. Que bom que nós voltamos aqui para essas lives. Todos os sábados, às 17 horas. Nós temos estado aqui. Juntas, na companhia do Espírito Santo de Deus, sendo guiadas e direcionadas pelo Espírito Santo. Espero que todos vocês tenham passado uma virada de ano, né? Maravilhosa. O som tá bom aí pra vocês? O som tá bom? Vocês estão escutando bem? Que todas vocês tenham tido uma virada de ano, né? Maravilhosa. E dizer para vocês que realmente 2024 chegou assim fortemente. Pastora Marisa, 2024 chegou assim fortemente. Chegou chegando. Né? Eu sei que é só uma coisa simples, uma virada, né, de noite para um dia. E um ano se vai e outro ano se inicia. E 365 dias ou menos, ou às vezes, né, ou menos, que isso se inicia e novas oportunidades vêm, né? Nós somos abençoadas com a oportunidade de recomeçarmos em Cristo. E isso não acontece só na virada do ano, não, minhas irmãs. Graças a Deus por isso. Quem está em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, quem possui, né, a mente renovada nas coisas de Deus, tem isso à disposição todo momento. Em todo momento você pode parar o que você está fazendo e recomeçar do zero. Em todo momento, agora mesmo, às 17h03, você pode sim decidir em fé, em recomeçar coisas na sua vida, em começar coisas na sua vida, em dar continuidade em coisas na sua vida. E Deus estará com vocês. E Deus está comigo, e Deus está. E tem sido assim muito maravilhoso. Tem sido experiências tremendas. Viver essa vida pelo Espírito, no Espírito, sendo dirigida por Ele, vivendo das revelações diárias que aqui eu sei que a maioria de vocês também recebem diariamente do Espírito Santo. Revelações diárias do Espírito Santo para mim e para sua vida. Como isso é importante? Aí você começa a entender a palavra que diz que não só de pão viverá o homem. Boa tarde, Érica, Eunice. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando você começa ou você continua a experimentar dessas cápsulas, vamos colocar aqui, dessas cápsulas, dessas pílulas diárias de revelação, dessas revelações, desses alimentos diários do Espírito Santo que nós recebemos dele, para termos suficiência nos nossos dias, para ter suficiência dele em nós, para que a gente viva todas as verdades espirituais, para que a gente vença os desafios que vêm na nossa vida. E nós temos vencido, você tem vencido. Você que crê no Senhor Jesus, você que tem depositado a sua fé no Senhor Jesus, tem vencido, tem rompido. Eu gosto muito de dizer, e muitas vezes eu converso com muitas mulheres, eu estou sempre conversando com muitas mulheres, com muita gente. E no decorrer do tempo eu percebo que a gente que a gente já não é mais quem a gente era, né? A gente para e pensa assim, a gente entende o que João quis dizer
Quando em Apocalipse ele escreveu sobre e me achei no Espírito. E fui achado no Espírito. Verdadeiramente, nós em todo tempo, em algum momento do nosso dia, se não em vários momentos do nosso dia, nós somos achados em Espírito. Nós somos achados em Espírito. Como assim achados no Espírito? Nós nos achamos entrelaçados entre o mundo natural e o mundo sobrenatural. Nós nos encontramos entrelaçados entre o mundo espiritual, melhor dizendo, e o mundo natural. Nós nos vemos conscientes dessa realidade espiritual aqui na Terra. E a gente pode trazer essas realidades espirituais por meio da palavra e do Espírito Santo para a nossa vida em todo o tempo. Muitas vezes eu me vejo até assim um pouco avoada, né? Aqui tem essa coisa de estar avoada. Mas, irmãos, a meditação da palavra, como isso tem se tornado verdade para mim e eu sei que para muitas de vocês. Talvez nenhuma de nós na mesma constância, né, na mesma dimensão, mas eu sei que cada um de nós aqui, cada um de vocês que está ouvindo essa live, que vai ouvir essa live depois, tem tido, né, tem tido essa consciência espiritual. Porque é essa consciência de que o Espírito habita em você, é essa consciência de que uma vez que eu e você nos tornamos um só no Espírito, nós somos um com o Pai, e Ele habita em nós, e nós temos realmente a mente de Cristo. E quando nós temos a mente de Cristo, nós pensamos como Cristo. Nós damos o fruto que o Espírito diz, de mansidão, de domínio próprio. E todo o fruto do Espírito, ele começa a se manifestar da nossa vida. E a meditação na palavra, e a meditação naquilo que Deus diz. Eu me pego muitas vezes, mulheres, em espírito, como João. Eu aqui digo isso para vocês com muita simplicidade no meu falar em compartilhar com vocês essa experiência. Eu por muitas vezes me vejo em espírito com Deus. Me vejo, como eu disse aqui, entrelaçada entre o mundo, né, entre o espiritual aqui no natural. E às vezes eu levo aquele susto, opa, meu Deus, às vezes acontece alguma coisa aqui, né, e eu preciso rapidamente voltar. Mas a meditação na palavra, ela traz essa certeza, essa consciência. A meditação no que Deus diz, e às vezes Deus diz coisa dentro de você. Às vezes, na maioria das vezes, em todo o tempo, o Espírito Santo fala com você. O mestre da sua nova natureza. Quem é o mestre da sua nova natureza? O Espírito Santo. Então, uma das coisas que nós temos que buscar e continuar a buscar é ouvir a voz. E ser guiada pela voz. Ouvir a voz. Ser aconselhada pela voz. Ser ministrada pelo Espírito Santo. Ser ensinada pelo Espírito Santo. Nós que somos mulheres temos um propósito aqui. E verdadeiro de que somos auxiliadoras idôneas. Mas esse auxílio idôneo, ele não só diz respeito a um estado, né, matrimonial de casamento. Esse auxílio idôneo, ele pode fluir de diversas maneiras, né, na multiforme sabedoria de Deus, do Espírito. Esse auxílio idôneo que precisa fluir de nós pode acontecer em todo o tempo, para todas as pessoas que nos cercam, para aqueles que se achegam até nós. Irmãos, e essas realidades espirituais, essas verdades espirituais acerca de Jesus, acerca do seu evangelho, acerca do reino de Deus, tem sido verdades muito conscientes na minha vida. E isso tem cada dia me transformado, essas cápsulas, né, dessas revelações diárias, dessas porções diárias que eu tenho recebido. E que você também recebe. Talvez você ainda não esteja tão audível. Você não esteja tão atenta a essas direções, a essas pílulas diárias. Eu estou aqui parafraseando quando eu digo pílulas, mas aqui eu estou falando sobre revelações diárias, né? Alimento diário, espiritual que nós recebemos
para que a gente seja pleno, para que a gente possa viver as 24 horas do nosso dia como se fosse, né, como se fosse e é a eternidade. Porque a eternidade é aqui. Né? A palavra diz que ele colocou a eternidade dentro de nós. O Senhor, ele colocou a eternidade dentro de nós. Ele tirou, né, o fim. Ele tirou o fim de nós. Ele tirou o fim e colocou a eternidade dentro de mim, de você. Por isso, todo o tempo, como eu disse aqui no começo dessa live, se você não ouviu essa live desde o começo, ouça depois. Nós podemos recomeçar, é ano novo para nós, é tempo novo. Em todo tempo nós podemos decidir por fé. Orando em outras línguas, meditando na palavra e cada vez mais nos tornando conscientes dessa vida espiritual e sendo pegas em espírito. Eu me achei-me em espírito. Eu me achei na minha vida espiritual. Eu me achei-me no espírito, ouvindo a voz dele, sendo aconselhada por ele, sendo ensinada e sendo ministrada por ele mesmo. E eu tenho meditado nessas verdades das quais eu tenho sido ministrada. E eu já não sou mais aquela esposa que eu era. E eu já não sou mais aquela mãe que eu era. E eu já não sou mais aquela amiga que eu era. Eu já não sou mais aquela mulher. Tantas coisas aconteceram na minha vida até aqui. Eu sei que algumas de vocês que me ouvem, né, não me ouvem talvez ao vivo, mas me ouvem depois, me conhecem há muitos anos. Tem mulheres, eu tenho amigas que são minhas amigas 30 anos, 20 anos, 40 anos, que estão comigo numa jornada de amizade, de vida espiritual, de vida natural há muitos anos. E uma das coisas que eu mais ouço dessas amigas, e até de vocês mesmo, que me conhece há pouco tempo, me conhece às vezes 5, 7 anos, 10 anos, eu não sei quanto tempo faz que você me conhece. Mas nem tudo na minha vida foi flores. Nem tudo na minha jornada foi perfeito, foi agradável. Né? Até aqui há momentos, há situações amargos, há situações das quais eu escolheria não viver. Eu escolheria não passar, a processos que eu preferia, como se diz, ter o resultado daquilo, mas não ter que passar por aquele processo. Coisas simples, irmãos, como dirigir, por exemplo. Como dirigir, por exemplo. Mas a gente não faz somente aquilo que a gente gosta. Mas quando você vai crescendo e amadurecendo no Senhor e na força do poder dele, você vai entendendo que há coisas que você precisa fazer. As coisas necessárias, né, pastora Maria da Cruz? Que você precisa fazer. Que você precisa ir pra frente, pro enfrentamento. Que você precisa tomar as rédeas da sua vida e paralisar a obra das trevas e paralisar aquilo que tem tentado roubar a sua paz. Nesses dias, mulheres têm falado comigo muito sobre isso. Sobre que a perda da paz, a perda da alegria. Irmãos, ninguém tem o poder de roubar a sua paz, de roubar a sua alegria. A não ser que você as dê. Em todo lugar da Bíblia, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo, você vai ver como Paulo era um homem autônomo de si mesmo. E ele aprendeu, né, com muitas experiências e processos difíceis. Desde quando o Senhor chamou ele, preparou, equipou, tirou dele tudo que era religião, tudo que era inutilizado no reino de Deus, fez dele um homem segundo o Espírito, um homem que andava e vivia no Espírito, e até hoje influencia as nossas vidas de uma maneira sobrenatural por suas cartas. Mas você percebe que Paulo é a autonomia de Paulo. O que se dizia a respeito dele, as opiniões externas, não eram capazes, né, de movimentar as emoções de Paulo. Paulo vivia uma vida no espírito mergulhado, e eu creio que não deve ter sido fácil para ele viver tudo que ele viveu, ter sido quem ele era antes, né, dele passar por aquele processo de se encontrar com o Senhor, e o Senhor chamá-lo e mudar o nome dele, e a gente sabe toda aquela história. Não deve ter sido fácil para Paulo deixar todo o histórico passado dele e recomeçar. Mas eu quero aqui dizer para vocês, e mais uma vez, enfatizar isso. Quem está comigo há muitos anos, pessoas que estão comigo, desde 2009, amigas muito mais, elas sempre falam algo. Yula, como
você viveu coisas difíceis na vida, perdas irreparáveis, situações muito difíceis, e eu continuo a viver isso. Mas sempre o questionamento, né, delas e de vocês, também vocês me questionam muito isso, de uma forma ou de outra, às vezes com perguntas, às vezes na minha intimidade mesmo, algumas de vocês são mais íntimas de mim, né, do que outras. Não porque eu não sou acessível, porque realmente algumas, né, elas se aproximam mesmo, e eu estou aqui à disposição. Quando você se aproxima, eu estou aqui. E um dos questionamentos é como eu me mantive, né? Como essa minha constância de fé. Qual é o segredo de passar por tantas coisas, né, sendo natural e sendo chamada a viver uma experiência, né, espiritual aqui, nessa terra, nessa existência como ser humano? E eu digo a vocês, irmãos, não é nada difícil. Foi sempre simplesmente a fé que eu tenho depositado em Deus em todos esses anos. Eu esses dias falava com meu esposo e eu disse algo pro Weber. Nem sempre eu fui evangélica, mas eu me lembro muito de desde muito criança ser consciente de Deus, de Jesus, do quanto eu o amava, do quanto eu pensava sobre ele e do quanto eu vivia debaixo do temor de Deus. E eu sei que hoje, por meio da palavra, de todo ensinamento que nós temos, né, do Senhor, por meio da palavra e da vida de outros irmãos, que o temor de Deus é um lugar de segurança. Quando a gente teme o Senhor, nós estamos seguros. O temor do Senhor nos assegura uma vida, né? Não é uma vida totalmente perfeita, não. Mas o temor do Senhor nos assegura que o fim das coisas será melhor do que o começo delas. Então eu me vejo em espírito meditando sobre algumas coisas, né? Avaliando-me a mim mesma. A palavra diz que julgue o homem a si mesmo. E eu olho para dentro de mim, no Espírito de Deus, mediante a cruz do Calvário, do sangue de Cristo, eu olho para a minha vida. E eu espero que você faça o mesmo daqui para frente. Se você não faz isso, faça, experimente. Você vai se sentir tão amada por Senhor, você terá uma grande oportunidade de experimentar de um amor, de uma aceitação que talvez você nunca não aceitou. Que você ainda não experimentou ainda da parte de Deus. Vai ser derramado sobre você uma unção nova. Você vai se encontrar com o Senhor de uma forma que vai renovar suas forças no caminho dessa jornada. Você vai se ver sendo amada pelo Pai quando você se avaliar assim no Espírito de Deus diante da cruz do Calvário. Você vai ver quão valiosa você é, quão valioso você é diante do Senhor. Irmãos, essa meditação tem me feito crescer muito em muitas áreas da minha vida, se não em todas elas. Meditar sobre a palavra de Deus, eu me lembro aqui que nas semanas aqui do Natal, eu acho que eu pude falar um pouquinho sobre isso na última live que eu gravei de dezembro, depois falei um pouquinho sobre isso na live da virada que eu e o Weber tivemos a direção de fazer. Mas eu me vi pensando naquela palavra. Na verdade, em todo o tempo, é como eu disse aqui, eu estou debaixo de uma palavra. O mestre da minha nova natureza, o Espírito Santo de Deus está sempre nos conduzindo, não só a mim, mas a você também, por meio de Jesus Cristo em triunfo em todos os caminhos da nossa vida. Queria que você pegasse a sua Bíblia aí, a gente vai ler algumas palavras, você pode deixar 2 Coríntios aí. Mas eu queria ler com você Provérbios, capítulo 4, a partir do versículo 23, eu vou ler aqui na NVT. E tem muito a ver com o que eu já estou aqui entregando para você aqui no Espírito de Deus, sobre a sua vida, sobre os recomeços de Deus, sobre as decisões de fé, que elas sim vão decidir o fim das suas coisas. As suas decisões de fé são com toda certeza a causa de você
persistir, de você continuar e de você se manter na palavra, crendo, e de você viver, né, nesse lugar de fé, ainda que as situações sobrevenham sobre a sua vida. O dia mal chega para todos nós. Mas diz aqui em Provérbios 4, versículo 23, acima de todas as coisas, guarde o seu coração. Guarde o seu coração, irmãos, muitas vezes do que você ouve. Guarde o seu coração das maledicências desse mundo. Guarde o seu coração acima de todas as coisas, dos desafios daqui dessa terra. Guarde o seu coração, porque ele é que dirige o rumo da sua vida. Eu estou na versão NVT. E outras versões vai dizer, porque é dele que flui as fontes da sua vida. Evite toda conversa maldosa. Afaste-se das palavras perversas. Olhe sempre para a frente. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para seus pés. Permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam mal. Versículo 27. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração. Talvez não, com toda certeza, essa palavra veio ontem ao meu coração. No momento de meditação, assim que eu estava na palavra, em outros versículos, meditando sobre coisas, sobre realidades espirituais, sobre respostas, né, que eu preciso receber do Espírito Santo, direcionamentos, e o Senhor veio me dizendo isso. Veio falando, você guardou o seu coração. Apesar de todas as coisas, você guardou o seu coração. Por isso você tem sido dirigida rumo à sua vida, cumprindo o seu propósito. Sabe, irmãos, eu quero compartilhar com vocês. No final desse ano agora, eu participei de um congresso. Já nós vamos aqui para 2 Coríntios, capítulo 1. Vamos falar mais um pouquinho. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre essa palavra. E vocês vão entendendo aqui, porque a própria palavra é o poder de Deus. E eu estive naquele congresso. E eu cheguei ali, naqueles 2 dias daquele congresso, eu estive ali junto aos irmãos. Ah, irmãos, como é poderoso a gente poder receber, né? Quando a gente vê a palavra do Salmo 133, ela se cumprindo, né, na sua vida. É ali que o Senhor declara a sua bênção. É ali que o Senhor declara a sua bênção, quando você está na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E muitas vezes, né, junto com os irmãos, na congregação, eu não sei, talvez aí na sua família, no seu grupo, eu não sei te dizer. Mas há um poder muito tremendo na comunhão dos irmãos, como diz lá o Salmo 133. E se você não sabe o que está escrito lá, fiquei para você, leia o Salmo 133, para que se cumpra a palavra do Salmo 133 na sua vida. E eu estive ali, irmãos, e havia no meu coração, como todos vocês, muitas expectativas. Eu estou sempre muito cheio de expectativas. Esses dias eu descobri, né, que expectativa é ser cheio da vida de Deus. A palavra expectativa, né, é ser cheio da vida de Deus. Vem do grego expectus, que significa ser cheio da vida de Deus. E aquilo me maravilhou demais, irmãos. Eu não sei se eu sabia sobre isso, mas naquele momento aquilo veio e eu entendi. Porque é sempre tão bom nos manter com expectativas, constância. O que nos faz constante é a nossa fé. O que nos mantém constante, alegres, sempre cheios de expectativas no nosso espírito, guardando o nosso coração aqui. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração. Porque é dele que vai fluir todas as fontes da sua vida. É dele que vai surgir todos os rumos para a sua vida. E se você estiver amargurada, e se você não perdoar, e se você, né, carrega algum trauma do seu passado, eu não sei. Mas eu quero te dizer que hoje o Espírito Santo de Deus está hoje a derramar uma unção fresca sobre a sua vida e sobre a minha vida. Que de uma vez por todas vai tirar você desse lugar de paralisia, que parece que você está paralisada. E pela fé, irmãos, eu declaro sobre você constância em Deus. Constância na palavra. Constância na sua fé em crer.
Porque não é que Deus faz o mal, mas Ele é justo. Ele é um justo juiz. E o sol da justiça brilha sobre aqueles que nele creem e esperam no Senhor. Estes verão a justiça de Deus se cumprir. Não é a maldade de Deus, não confunda o mal. Em Deus não há mal, mas Deus é justo. No trono dele é justiça e misericórdia. As duas coisas do trono do Pai é justiça e misericórdia. Então eu estava ali, irmãos, e eu estava cheia de expectativas no meu coração. E muitas vezes a gente se questiona. Eu não sou muito uma mulher que recebo muitas profecias de pessoas, é incrível. Os profetas vão em todas as pessoas, mas normalmente me pulam. É até engraçado isso. No meu meio pessoal, isso é até engraçado. Mas existem profetas ainda nesse tempo? Existem profetas ainda nesse tempo. E eles confirmam, sim, eles confirmam aquilo que o Espírito Santo de Deus tem colocado dentro do seu coração. Eles vêm confirmando e validando com autoridade, né, que Deus deu para eles as coisas que precisam ser validadas na sua vida. E eu estava ali, minhas irmãs, no primeiro dia. E aquele profeta ali renomado, o profeta renomado, Mateus Aguiar, o nome dele. Um servo do Senhor, um homem de Deus. E ele estava ali. E eu estava ali, irmãos, eu confesso a vocês que meu coração estava cheio de expectativas. E como todos nós, numa virada de ano, umas vésperas de virada do ano, que foi ali 28, 29, 30 e 31. Eu não estive ali nos últimos dias, mas o Senhor falou comigo. Irmãos, e foi tremendo. Quando aquele irmão ali, coisa boa é a multiforme sabedoria do Espírito. Coisa maravilhosa é experimentar do corpo de Cristo. Do dom que os outros irmãos carregam. Experimentar o corpo de Cristo é uma das delícias que o Senhor deixou para nós. É experimentar daquilo que eu não tenho, mas que o meu irmão tem. Sabe? É poder trocar experiências espirituais acerca de Deus. É isso. É você tocar no dom que o seu irmão tem e que às vezes você não tem. Ou às vezes é você tocar no dom que aquele irmão tem e que faz, né, junção com o seu dom. Isso faz com que a gente cresça. Por isso em Deus não há favoritismo, não existe maior nem menor. E acho que foi por isso que Jesus disse aos discípulos, maior é aquele que serve. Porque é sempre aquele que está servindo, está recebendo o melhor de Deus. Porque é melhor dar do que receber, irmãos. É melhor dar do que receber. Glória a Deus, Lucília, que você chegou. E eu estava ali, depois vocês assistem essa live. Eu estava ali, irmãos. Quando aquele irmão, né, eu disse aqui já o nome dele, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ele veio até mim, irmãos. E movido pelo Espírito de Deus, Deus o usou tremendamente para validar coisas que o Espírito Santo já havia estabelecido dentro de mim nesse ano de 2023. E ele com muito amor, né, veio validando e veio trazendo resposta para mim de tudo aquilo. E ele veio trazendo aquela engrenagem através da vida daquele meu irmão ali naquela noite, para me garantir que aquilo que estava sendo dito dentro de mim por meio do Espírito Santo era aquilo que Deus queria. E que eu fosse, e que eu fizesse. Né? Ali eu senti que as amarras, irmãos, tudo que me amarrava e me prendia, tudo que eu precisava caiu ali por terra. E eu saí dali, e eu já não era mais quem eu era. E eu sei que 2024 vai contar, vai testemunhar sobre a profecia, né, que esse irmão liberou sobre a minha vida. E grande é o poder de Deus, porque teve tudo a ver com tudo que Deus tem falado ao meu coração. Com tudo aquilo que o Pai tem me preparado para ser. Que o Pai tem, né, me treinado, me preparado, me falado, dito a respeito do que Ele espera que eu faça. Cumprimento de propósito. E é tremendo você imaginar que no Senhor nós temos o sim. Em Deus nós sempre temos o sim, e nós sempre temos o amém dele.
Por isso é bom, irmãos, que nós estejamos sempre com as nossas lamparinas da fé cheias. Cheias do fogo do Espírito Santo. Porque por isso a alma farta, ela pisa o favo de mel. E até o amargo fica doce. Porque você recebe. Você tem um coração aberto para receber. Então eu sei que há muito hoje engano a respeito do profético, a respeito do ministério profético, mas ainda existe profeta, irmãos. Há profeta aqui no tempo da graça. Há profetas que são usados poderosamente para destravar. E eu sei que eu tenho sido uma dessas pessoas, eu tenho sido uma dessas mulheres que Deus chamou para destravar a vida de outras mulheres. E simplesmente, irmãos, eu tenho visto Deus fazer coisas na vida de mulheres que até eu mesmo duvidei. Mas eu não deixei de profetizar aquilo que o Espírito Santo colocava no meu coração a respeito delas. Porque não tem a ver comigo, tem a ver do que Ele fala através de mim. O que Ele fala através de mim, eu só sou, né, um vaso mesmo que Ele usa para trazer conforto, para trazer, né, restauração, para te levantar do chão por meio do Espírito e da palavra, para trazer um fôlego novo, para repreender e corrigir se for necessário. Mas é para tudo, para que você cresça e para que você avance e para que você se torne a mulher, o homem que Deus te criou para ser. Eu tenho prazer nisso. Quem me conhece há muitos anos sabe que esse é o meu chamado. Mulheres ajudando mulheres é também isso. É obra social, é aconselhamento, é ministração da palavra. Agora eu estou aqui me preparando para começarmos, né, a edição 2024 do Mulheres Ajudando Mulheres. E nós já vamos ter um encontro agora dia 3 de fevereiro. Já você que é de Goiânia vai receber aí um convite muito especial para estar conosco na edição de fevereiro. E olha, irmãos, eu tenho visto a graça e a misericórdia de Deus sobre isso. Quando o Senhor me disse algumas coisas e eu obedeci, e eu questionei, Senhor, mas e agora eu preciso disso, irmãos? Deus está me surpreendendo. Deus levantou, Ele falou para mim, calma que você vai ter um time. Eu falei, eu preciso de um time comigo aqui. Eu não posso fazer isso sozinha. Em todos os tempos que eu fiz isso, o Senhor levantou mulheres para estar comigo, né? Foram as flores de colisão, aqui quem vai lembrar, aquelas 7 mulheres que sempre estavam comigo na frente, né, desse trabalho, Mulheres Ajudando Mulheres, desde 2029. Depois nós encerramos esse tempo, né? Eu fui comecei a desenvolver o Quinta Delas ali no Ouvir e Crer. As situações aconteceram, eu vivi um tempo e agora o Senhor me chamou novamente para recomeçar esse trabalho, né, que alcançou milhares de vidas. Aonde que foi que o Senhor me levou? Em todo lugar, as tendas, né, do Mulheres Ajudando Mulheres eram levantadas ali e mulheres são alcançadas e vidas são salvas e famílias são restauradas e mulheres, né, são acionadas no seu chamado através da palavra e do Espírito Santo de Deus, da ministração da palavra. Então eu sei, irmãos, que quando eu falei isso pro Senhor, eu preciso de um time, ele me disse, eu vou te dar um time. E quando as coisas começaram a acontecer, eu falei, não, Senhor, eu tô como quem sonha. Porque, irmãos, eu vou testemunhar isso pra vocês depois. Mas Ele não me deu um time, não. Ele me deu um dream team. Um time dos sonhos. Sabe aquilo que você menos esperava? Sabe aquelas pessoas que você menos esperavam que iriam te ajudar em algo? Pois foi estas pessoas que Ele tem levantado. E realmente é um time, mas é um dream team, um time de sonhos que o Senhor, Ele mesmo, com seus caprichos e detalhes, levantou. É muito forte, irmãos. Quando você crê no Senhor Jesus, fique atenta aos detalhes do amor de Deus. Eu até me emociono quando eu falo isso. Porque Deus, Ele é sobremodo tremendo. E Ele é muito, muito bom. E não há culpa alguma e nem condenação
Ninguém pode parar o que Deus decidiu fazer na sua vida. Ninguém pode parar o que Deus decidiu fazer na sua vida. Tudo que é dele tem uma força, tem o poder de acontecer. O Espírito Santo de Deus vai trazendo graça, vai trazendo misericórdia, vai te empurrando para frente, vai te impulsionando. Não na sua força, mas é na força dele. E ele faz coisas. E ele está operando, nesse exato momento, a graça de Deus está a operar coisas extraordinárias na sua vida e na sua casa hoje. E aqui no livro, que é a carta de Coríntios, no 2 Coríntios. Não sei pra quê, irmãos, que eu ainda passo esses maquiagens, porque, como se diz, você sempre cai, né? A gente sempre, né? Quando a gente chora, essas maquiagens vão todas pro chão. E aqui eu queria depois deixar para vocês que vocês lessem a primeira carta aos Coríntios, o final da primeira carta aos Coríntios que Paulo escreveu. E eu vou começar a ler com vocês aqui a segunda carta aos Coríntios, o capítulo 1. Eu vou ler aqui na versão NVT, é onde eu quero chegar. Porque eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela tem poder. Ela em si própria, ela é todo o poder, ela é toda a liberação que você precisa. É na palavra que você vai encontrar o ensinamento, as capacitações. É por meio do Espírito e da palavra que você vai encontrar aquilo que você precisa. Ainda que Deus, sim, Ele prepara surpresas para você, usa pessoa. Mantenha as suas expectativas, não se esqueça, expectativa. Vem do grego expectus e significa cheio da vida de Deus. Vida abundante de Deus. Então mantenha as suas expectativas, se mantenha na expectativa sempre de que algo vai acontecer. Porque coisas acontecem todo o tempo. Mas não é só coisas ruins, irmãos. Deixa essa incredulidade pra lá e começa a pensar com a mente de Cristo. Com a mente do Senhor. E olha só, diz Paulo no capítulo 1. Eu, Paulo, chamado pela vontade de Deus. Eu tô na versão NVT, tá? Você pode ler aí na versão que você considerar melhor. Mas é bom que você leia em muitas versões. Eu sempre faço isso, eu gosto muito. Eu recebo muito da palavra. Apóstolo de Cristo Jesus, escreva esta carta com o nosso irmão Timóteo, a igreja de Deus em Corinto, e a todo o seu povo santo em toda a Acaia. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo deem graças e paz. Louvado seja Deus, versículo 3, de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros, quando eles passarem por aflições. Vai pegando aí. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Versículo 6. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e salvação de vocês. Pois, quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês. E então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Temos firme esperança de que, assim como vocês participam de nossos sofrimentos, também participarão de nosso encorajamento. Agora eu vou pular aqui para o versículo 12, depois você lê, para a gente ganhar tempo. Podemos dizer com certeza, Paulo diz aqui no versículo 12 do capítulo 1 da segunda carta a Coríntios, e com a consciência limpa, essa parte aqui para mim é muito poderosa, que temos vivido em santidade e sinceridade. Você tem essa consciência limpa? Que você tem vivido em santidade e em sinceridade? Quando você avalia você mesmo, quando você se acha em espírito, você tem isso dentro de você? Que você tem vivido em santidade e em sinceridade para com Deus? Dependendo somente da graça divina, dadas por Deus. E não da sabedoria humana. E dessa forma que nós temos conduzido diante do mundo, e especialmente em relação a vocês. Versículo 13 de 2 Coríntios, capítulo 1. Nossas cartas foram claras e objetivas. Aleluia! Não havendo nada escrito nas entrelinhas ou que não conseguissem compreender. Quer dizer, para todos. Mesmo que não o façam agora. Então, no dia do Senhor Jesus,
poderão se orgulhar de nós, como nós nos orgulhamos de vocês. Agora pula lá pro versículo 17. Talvez vocês estejam se perguntando, por que mudei de ideia? Aqui Paulo está falando de um contexto, que ele havia deixado, né, uma promessa de que ele ficaria um tempo ali. Mas por alguma situação, e eu creio que ele foi dirigido pelo Espírito, você vai entender que as coisas tomaram outro rumo. Às vezes a gente tem algumas decisões em nosso coração de fazer algo, mas em meio a situações o Espírito Santo vem trazendo o que realmente ele quer que a gente faça. Então isso não significa que a gente está entre um pensamento e outro, mas a gente está sendo guiado pelo Espírito Santo. Será que faço meus planos de modo irresponsável? Será que sou como as pessoas do mundo que dizem sim quando queriam dizer não? Tão certo como Deus é fiel, receba essa palavra. Nossa palavra, vocês não oscila entre sim e não. Pois Jesus Cristo, versículo 15, 19, é essa palavra para você nessa tarde. O Filho de Deus não oscila entre sim e não. Versículo 19 de 2 Coríntios, capítulo 1. Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, não oscila entre sim e não. Foi a respeito dele que Silas, Timóteo e eu lhe falamos, e sendo ele o sim definitivo, ele sempre faz o que diz. Pois todas as promessas de Deus, versículo 20, se cumprirão em Cristo. Confirmamos isso de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. 21. É Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito Santo. A garantia de tudo o que ele nos prometeu. Irmãos, tudo o que Deus promete, ele cumpre. Nele há o sim e há o amém e a certeza para todas as coisas da sua vida e da minha vida. É como Paulo disse aqui, na carta aos Coríntios, e em nome de Jesus que você possa ler essa carta, na companhia do Espírito Santo, e que Deus venha revelar para você insondáveis caminhos. Pois não há nada nas entrelinhas das quais eu receberia que você não recebe. Disse Paulo ao escrever isso, e eu digo a você, é para todo aquele que nele crê. O segredo de se manter firme, o segredo que tantas pessoas, né, me perguntam, a constância de viver tanto tempo crendo nas promessas de Deus, em tudo que Deus faz, e tendo alcançadas e tendo visto essas promessas se cumprirem na minha vida, alcançadas é somente por meio da fé e da graça do Senhor Jesus Cristo, mediante a cruz do Calvário, a morte e ressurreição de Cristo. É mediante a essa fé, essa confiança em Jesus, que nós avançamos e avançamos para o alvo. E somos fortalecidos a não mais permanecermos nesse lugar de estagnação. O Espírito Santo me diz nessa tarde que há pessoas aqui que estavam como estagnadas, como se coisas tivessem se movido, não se movem na vida delas. Algumas outras aqui que se moveram de forma emocionalmente, não era para vocês terem se movido. Vocês se basearam nas suas próprias emoções e necessidades e se moveram de um lugar para o outro. E agora se vê num lugar estagnados, porque tomaram realmente a decisão errada. Não deixou com que o Espírito Santo fosse à sua frente. Gente, o Espírito Santo sempre vai à sua frente. Se a obra é do Senhor e do Espírito dele, tudo que você e eu precisamos para que essa obra se mova na terra, ela vem. Não há dificuldade, não há fardo, não há dor, não há dolo, não há cansaço, não há fadiga em realizar a obra de Deus. Isso é religião. Se você está fadigado em realizar algo para o Senhor, se isso tem roubado a sua paz, se isso tem roubado a sua saúde, o seu tempo, a sua saúde mental, volte aonde você caiu, se arrependa e recomece, porque Deus não está nisso. Porque há tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus flui em nós, por meio do Espírito Santo dele, ele mesmo dá o crescimento. Né? Paulo plantou, Apolo regou, ou foi Apolo regou, Apolo plantou, Paulo regou, mas quem deu o crescimento é o Senhor. Quem dá o crescimento dos projetos, dos sonhos, daquilo que Deus, ele mesmo tem para nós, é ele mesmo.
Então tenha essa certeza de fé nessa tarde de sábado. Eu vou terminar essa live um pouquinho antecipado, porque minha bateria está quase acabando. Eu não tinha visto que o carregador está aqui longe, não tem ninguém aqui perto de mim para me auxiliar agora. Eu sempre gravo essas lives sozinha e eu prefiro. E eu sei que você recebeu o que você veio buscar aqui nessa live. Eu sei que você recebeu da palavra de Deus, do começo ao fim aqui. De tudo que foi ministrado aqui, não por mim, mas pelo Espírito Santo que habita em mim. E você hoje entendeu que essa constância que você tem buscado na vida espiritual está na sua fé em Cristo Jesus. Em se manter em expectativa no Espírito. Em se manter sendo guiada, fortalecida na vida no Espírito. E quanto mais nós oramos em outras línguas, se você ainda não recebeu o Espírito Santo de Deus, receba o Espírito Santo de Deus na simplicidade da sua fé. E simplesmente fale em outras línguas. Você não está imitando ninguém. Você não está usando essa oração para guerrear contra o diabo. Você usa essas palavras, essa oração, essa validação. A oração em línguas é a validação de que você recebeu o Espírito Santo de Deus. Então simplesmente ore em línguas. Você que tem certeza da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, a consciência de que você é um espírito, possui uma alma e habita no corpo. Ore em línguas. Ainda que seja uma frase repetida por muito tempo, continue. Em vários momentos da minha vida, da minha jornada, Deus tem renovado essas orações, Ele vai mudando. Nós conversamos, nós falamos com Deus, nós não falamos com homens. Em nome de Jesus. Claricinha, pega o carregador pra mim ali, se minha bateria tá acabando aqui, por favor. Então eu vou ter, irmãos, que terminar essa live, porque eu realmente não tinha visto que minha bateria estava acabando. Mas eu sei que você recebeu. E assista essa live desde o começo dela. Porque Deus, em algum momento, tem um pão para ser derramado na sua vida. Fique de olho aí, porque nós estamos voltando com nossas reuniões de mulheres, ajudando mulheres aqui em Goiânia. Edição fevereiro. Nós já vamos estar enviando, né, o banner, os informes e todas as explicações para que você participe. Ó, chegou uma salvadora aqui para me salvar com carregador, gente. Claricinha. Amém, Raquel. Deus abençoe. E você que é de Goiânia e região vai poder participar conosco. Mas não se esqueça, as vagas são limitadas. Em nome de Jesus. Eu recebo, Regiane. Amém. E eu sei que grandes coisas o Senhor fará. Esteja orando, vocês mulheres de longe, que não poderão estar aqui. Esteja orando por essas mulheres que estarão aqui. Mulheres de todas, né, as religiões. Esse encontro é um encontro aberto, né, para que o Senhor Jesus seja conhecido por muitos daqueles que não conhecem. E desde o princípio até aqui tem me ajudado o Senhor, e eu sei que Ele é fiel para ir conosco até o fim. E glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua família, glória a Deus pela sua fé, que tem crido junto comigo por muitas coisas, que tem crido conosco por muitas coisas. Eu sei, minha amiga querida Lucília. E eu louvo a Deus porque grandes coisas o Senhor fez. Grandes coisas o Senhor está fazendo. Tem sido aceleradamente muito rápido. E eu sei que na sua vida também. Entre nesse lugar. Entre nesse lugar. Ouve essa palavra. Medita nela. Entre nesse lugar de meditação espiritual. Se veja em espírito. Se veja em espírito pensando, né, entrelaçada entre esse espiritual e esse natural. Deus tem muita coisa a fazer através da sua vida. Eu tenho ouvido testemunhos tremendos de mulheres que têm vivido o de repente de Deus. Isso é bíblico. O de repente de Deus chega. De repente de Deus vem. Continua crendo, permanece crendo. O que você espera vai acontecer. Talvez não nos formatos dos quais você tem esperado, mas será inesperado. Virá de uma fonte que você não apostava nada. É de repente mesmo. Então saiba que o Senhor está com você. O Senhor é contigo.
O Senhor está com você, mulher. O Senhor te vê. Quando o mundo não te vê, você não é uma mulher invisível. A sua oração não é uma oração feita ao léu, mas você tem orado ao Deus Altíssimo, aquele que ouve a oração e manifesta. Nós precisamos entender isso. Deus, ele ouve a oração. Às vezes, né, leva um tempo. Às vezes a coisa é imediata. A oração é aquela oração que é respondida imediatamente. Mas muitas das vezes, né, nossa oração ela leva um tempo para aquilo reverberar na nossa vida, para se manifestar no nosso natural. Mas permaneça crendo. Seja constante na fé. Seja constante em crer no Senhor. Seja constante em buscar conhecer ao Senhor. Conheça mais e mais dele, da palavra dele, né? Busque encontrá-lo. Não se canse. Seja uma caçadora do Senhor. Seja um caçador do Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel. Fique como espectadora. Muitas vezes a gente fica como espectadora só assistindo o Espírito Santo colocar todas as coisas que precisam ser colocadas no lugar. Muitas das vezes nós não podemos fazer nada. Algumas vezes, né, nós somos chamadas a cooperar numa ação maior. Mas em algumas vezes nós precisamos até recuar para que o Espírito Santo passe à nossa frente e venha tomando a frente das coisas que tem a ver com o reino do Pai. Porque ninguém mais preparado do que a pessoa do Espírito Santo, ninguém mais equipado do que a pessoa do Espírito Santo para trazer para você toda essa realidade de promessa de Deus, irmãos. Este é o tempo de nós vivermos. Esses dias eu vi algo assim, eu fiquei um pouco até triste. Alguém postou que o reino de Deus ainda virá. Não, irmãos, o reino de Deus já veio. E o reino de Deus, ele se manifesta através de mim e de você. Então, as coisas que a gente precisa entender, porque se não é como a Bíblia diz, é entusiasmo sem entendimento. Então, o reino de Deus, ele já veio. Ele não virá. Ele já veio. E como que ele se manifesta, pastor Iula? Através de mim e de você que cremos e somos cheios do Espírito Santo. Nós somos aqueles que trazemos o reino de Deus para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso trabalho, para a vida daqueles que nos cercam. Abra os olhos, né? Abra os ouvidos, os olhos do seu coração para as verdades. Leia a Bíblia, mergulhe. Busque, conheça e busque conhecer. O que virá agora é outra coisa. Quando Jesus virá agora, será para outra coisa. A gente precisa entender algumas coisas. Para que ninguém venha e nos engane. Para que ninguém venha e nos engane. Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo. Que você tenha um final de semana abençoadíssimo. Você que não assistiu essa live vai ficar salva. Já, né, o irmão Tiago vai colocar essa live aí a salvo lá no meu canal Iula Rodrigues. Se você não segue, segue lá. Deixa o seu joinha lá. E ó, estamos aí juntinhos. No próximo sábado estaremos aqui de novo às 17 horas. Falando aqui de Deus, do Espírito Santo e de Jesus. E das coisas do Evangelho. Espero que você tenha recebido algo da parte do Senhor. Hoje, nessa tarde, que você possa testemunhar. O Senhor nos chamou, irmãos. Não para nós sermos pregadores. Mas o Senhor tem nos chamado a ser testemunhos. Testemunhos dele aqui nessa terra. Testemunhos. O Senhor não nos tem nos chamado para sermos pregadores, para ficarmos, né, ensinando. Mas para sermos testemunhos. A nossa vida é que vai ensinar. A nossa vida é que convence. É o nosso testemunho de Jesus por meio de nós é que convence o outro do pecado e da morte. Só o Senhor Jesus, só o Espírito Santo de Deus que opera em mim e você é capaz de convencer o homem do pecado e da morte. Deus te abençoe, fique com Deus, até o próximo sábado. Conto com a sua oração, conto com as suas ofertas que tem tanto nos abençoado. Conto com a sua fé. Deus te abençoe grandemente, porque grandes coisas o Senhor fez para nós. Em 2024, nós vamos testemunhar de tudo aquilo que tem sido liberado. E aí sim, nós vamos poder dizer se aquele é profeta ou não.
Aleluia. Crê somente e verás a glória de Deus. Crê somente e verás a glória de Deus. Eu creio e eu sei que eu virei, né? Toda a promessa do Senhor cumprida na minha vida e na minha casa. Aleluia. Isso mesmo, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Fique com Deus, minhas irmãs. Um beijão. Até o próximo sábado.